Vamos começar então pela distribuição binomial, que é uma distribuição para dados discretos, e normalmente ela aparece para a gente em situações onde eu estou fazendo algum tipo de inspeção ou classificação, onde eu tenho dois resultados possíveis do tipo sim ou não, perfeito, defeituoso, passa, não passa, ou seja, normalmente naquela situação ali de classificação de itens produzidos, de inspeção de itens produzidos. Então, essa distribuição, ela é a distribuição usada como base das cartas P e NP, que são cartas de controle para a gente trabalhar esse tipo de indicador, esse tipo de situação, que são esses dados discretos de proporção de itens perfeitos e defeituosos, por exemplo, né? A distribuição binomial, ela tem esse formato. é, Vocês vão perceber que normalmente as distribuições elas têm formatos parecidos, semelhantes, por isso que é importante a gente analisar isso quantitativamente, né, estatisticamente, para a gente saber de fato que tipo de distribuição eu tenho ali em mãos. A binomial, por exemplo, quando existe uma tendência dos meus dados, por exemplo, serem metade, metade, né? Metade perfeito, metade defeituoso, ela tem essa tendência de ficar parecida com a distribuição normal, né? A distribuição normal ela tem esse formato de curva de sino. Mas quanto mais longe dessa proporção meio a meio, quanto mais distante dessa proporção, por exemplo, 10% defeituoso e 90% perfeito ou vice-versa, a distribuição binomial ela vai ficando um pouco mais assimétrica, um pouco mais deformado, com uma cauda, né, mais longa aqui à direita. Então, esse tipo de distribuição aparece em situações como número de peças boas versus número de peças ruins, né? Número de embarques que eu fiz no prazo em um determinado período a cada hora, né? Então, tô lá no aeroporto, consegui fazer 15 embarques no prazo, no período de uma hora. Depois consegui fazer mais 8 embarques no prazo, no período de uma hora, e assim por diante. Sempre nessa condição de alguma coisa que está certo e alguma coisa que está errado. O sim, o não, o passa, não passa. Número de faturas pagas no prazo. Absenteísmo em um determinado período. A cada dia, então, o absenteísmo é a falta do funcionário. Então, funcionários que não compareceram aquele dia, né, a cada dia ou a cada período. Então, são situações que podem refletir como uma distribuição binomial e às vezes não vai ser uma distribuição normal, que é o que a gente esperaria, mas vai ser um outro tipo de distribuição. Como eu tinha falado para vocês, né? Quando a taxa de sucesso e fracasso ela está ali meio a meio, eu tenho essa tendência, né, de parecer com a distribuição normal, e quanto mais distante dessa proporção meio a meio, mais distorcida é a curva. Já a distribuição de Poisson, ela vai trabalhar em cima de cenários onde eu estou avaliando a quantidade de defeitos de alguma situação, de algum item ou de alguma peça. Então, quando eu olho a quantidade de defeitos, eu posso fazer a contagem do número de defeitos por item, por peça e assim por diante. Então, é esse tipo de situação que a distribuição de Poisson contempla, o que faz com que essa distribuição seja utilizada nas cartas de controle C e U, já que essas cartas de controle, nós vamos ver mais para frente, são cartas de controle que falam sobre o quê? Quantidade de defeitos. Então é natural que essa distribuição seja empregada nessa ferramenta da estatística. Vocês vão perceber isso também. Existem distribuições de probabilidade que são utilizadas para certas ferramentas da estatística, como, por exemplo, testes de hipótese, teste de hipótese T para uma amostra, T para duas amostras, é baseado na distribuição de T-student, né? Então, existe essa situação. Como, por exemplo, as cartas de controle, que são baseadas em distribuição de Poisson, são as cartas C e U. Existem também as cartas de controle para a distribuição normal. Então, é comum que isso aconteça. Bom, que tipo de situação pode representar uma distribuição de Poisson? Números de defeitos encontrados em uma amostra de 10 peças, números de erros de digitação por folha. Sempre o quê? A quantidade de defeitos em um item ou em uma situação. Número de defeitos na pintura por metro quadrado de um tecido, por exemplo.
número de lâmpadas queimadas a cada mês, e assim por diante. Então, a distribuição de Poisson, ela também, à medida, né, que o número de ocorrências, né, a quantidade de defeitos que vão aparecendo vai aumentando, ela vai ficando mais distribuída, parecendo um pouco mais como se fosse uma distribuição normal, e à medida que eu tenho ocorrências menores, essa distribuição ela tende a ser mais assimétrica, né? Ela sobe rápido e depois ela desce mais devagar. É o formato da distribuição de Poisson, dependendo, né, da base de dados que a gente tiver, dependendo dos resultados que a gente tiver, ok? Quanto menor o número médio de ocorrências, que é esse caso, mais distorcida a distribuição fica, ela fica mais assimétrica, subindo rápido, né, ela fica mais alta e caindo aqui à direita com essa cauda longa para a direita. O que lembra até um pouco do comportamento da distribuição anterior, binomial, mas são situações diferentes, representando indicadores, né, diferentes e tipos de situações diferentes, ok?